e é necessário que nós retomemos algo que eu já comecei a colocar nas últimas aulas. Nas últimas aulas nós tratamos a história da igreja no século IX. E eu já anunciei, ou melhor dizendo, eu já disse que o século IX, que foi o século posterior ao de Carlos Magno, já anunciava um período de profunda decadência que foi o século X. Período de decadência tanto no mundo cristão ocidental e, o que é pior, na própria igreja. O cardeal Barônio, nos seus Anais Eclesiásticos, quando ele chega no ano 900, ele diz que ele não sabe como designar o século X, a não ser como um século de barbárie, entronizada na própria igreja. Século, palavras do cardeal Barônio, de torpezas e de crimes, de calamidades e misérias, de horror e de desolação. Ele chama o século IX de Saeculum Ferreum, século de ferro, pela sua aspereza e esterilidade, e também pela deformidade dos seus males. E chama também de século obscurum, era das trevas, pela falta de escritores, de pensadores durante esse período. Então, é realmente difícil ponderar os vícios, qualificar os vícios daquela época. A decadência universal da cultura dos mosteiros, até a falta de santos, a falta de personalidades ilustres, pelo menos quando se compara com o século IX e o século XI. E quando nós tratamos da história da igreja nesse século, é algo realmente muito complicado, porque existe uma tendência, quando nós vamos estudar nós vamos conhecer a história da igreja, de algumas pessoas, uma tendência, ou quando a gente vai estudar qualquer história que tenha algum valor sentimental para nós, surge a tendência de quê? De relativizar ou de fazer uma releitura não baseada em fontes do que foi determinado período com base no que nós gostaríamos que esse período tivesse sido. Então, quando nós quando nós encaramos o século X, quando nós olhamos, por exemplo, para muitos papas do século X, qual será a nossa tendência? A tendência será, de muitas pessoas, de relativizar os males daquele período e dizer que é tudo fruto da invenção de opositores da igreja. Sendo que não. Sendo que os relatos que chegaram a nós desta época, sendo que a descrição dos terríveis acontecimentos dessa época nos vem pela pena de escritores católicos da época ou do século seguinte, do século XI, que escreviam justamente contra os males que campeavam na igreja naquele período. Quando nós lemos, por exemplo, no século XI, e o começo do século XI é uma continuação do século X, do ponto de vista histórico, se a gente quer identificar uma entidade histórica chamada século X, na história da igreja principalmente, mas na história do Ocidente em geral, o século X é um século mais longo, ele tem mais de 100 anos. Ele começa 20 anos antes do ano 900 e se estende pelas primeiras décadas do ano 1000. É um século longo. A gente vê escritores do século XI, grandes reformadores da igreja do século XI, como São Pedro Damião, fazendo referências aos males desse período com uma tinta muito dura. Então, os relatos nefastos que nos chegaram desse período são de escritores católicos.
e de escritores católicos preocupados com a pureza da igreja e que veem a necessidade daquilo mudar. Como é o caso de São Pedro Damião, no século XI, que escreveu aquele famoso tratado, o livro de Gomorra, para descrever os pecados do clero na sua época, ele que era bispo cardeal. O mesmo se diga, em alguma medida, do ano 900, ele escreveu para o ano 1000, mas no ano 900 a mesma coisa. Nós identificamos autores preocupados com a pureza do clero, dos homens da igreja, e escrevem descrevendo aqueles fatos terríveis. Tá. Bom, então, qual é o contexto? Em primeiro lugar, é sempre necessário nós considerarmos o contexto, sobretudo nessa época, porque o que nós vemos, e ao longo dessa aula vocês perceberão isso, o que nós percebemos é que os males que afligem a igreja nesta época são males que vêm do mundo. Não é uma crise na igreja. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Não é uma crise na igreja em sentido estrito, porque não é uma crise de fé. É uma crise de comportamento. Fruto de uma mundanização. Então, é necessário olhar para o mundo. Em primeiro lugar. O contexto. É sempre necessário fazer isso, mas especialmente aqui. Bom, desde que nós começamos a falar do alvorecer do século IX, com a morte de Carlos Magno morreu em 1814, nós vimos que nas décadas seguintes, o seu legado ele foi se decompondo nas mãos dos seus sucessores, correto? Do seu filho, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus trinetos. Então, tudo aquilo que desde a morte de Carlos Magno contribuiu para a desagregação do mundo ocidental, do mundo carolíngio, foi se acumulando ao longo do século IX e eclodir com novos problemas no século X. Em primeiro lugar, as invasões. Na última aula nós falamos das invasões normandas, das invasões vikings, correto? Elas estão lá no dobrar do século IX para o século X. Estão lá na virada dos anos 800 para os anos 900. Então, quando o século X começa, os normandos estão fazendo ataques cada vez mais duros, vindos do norte. No leste, começa a se precipitar com maior furor, principalmente atacando a Alemanha, a França e o norte da Itália, os húngaros, ou como eles próprios se chamavam, magiares. Então, ataques vindos do norte, normandos, no mundo ocidental, né? Na Europa cristã. Ataques vindos do norte, ataques vindos do leste, os húngaros. Né? Não eram ataques de conquista, eram ataques de saque, de pilhagem, de destruição. E, desde o sul, os muçulmanos. Que, é verdade, eles não têm mais aquele ímpeto conquistador que tiveram nos 2 séculos anteriores. Mas, né, e apesar de contidos no sul da Itália, porque lá na escola nós temos a aula lá, né, sobre os grandes papas do século IX, eu falei do grande esforço dos papas, sobretudo do Papa João VIII, de proteger a Itália dos piratas islâmicos, enfim. Inclusive os bizantinos vieram em auxílio, né, da Itália e deram um jeito, né, protegeram em alguma medida o sul da Itália, mas não bastou. Os bizantinos, os muçulmanos não pararam de assediar as costas cristãs. O litoral ocidental do mar Mediterrâneo era dos muçulmanos, era dos piratas muçulmanos. Né? Causaram especialmente muitos danos à Europa católica nesse momento, piratas muçulmanos vindos da Espanha. Há
um episódio, não é um episódio, é um fenômeno que demonstra isso de modo muito particular, que foram piratas muçulmanos vindos da Espanha, que se instalaram na Provença. Provença hoje está localizada ao extremo, no litoral mediterrâneo da França. É a região da Riviera Francesa, é a Provença. É uma terra muito bonita, né? Praias lindas, etc. Mas era, naquela época, um local perigosíssimo por causa dos ataques muçulmanos. E no ano de 890, eles partiram, desembarcaram na Provença, um grupo de piratas, atacaram uma cidade perto da atual Saint-Tropez, uma cidade litorânea, ali um balneário no sul da França hoje, na Costa Azul, e estabeleceram ali uma fortaleza pirata. Os muçulmanos estabeleceram ali no sul da atual França, na Provença, uma fortaleza pirata, numa região conhecida como região dos Freixos, Freinet. E eles se instalaram ali em 890 e dali, né, instalados permanentemente, eles desciam daquela fortaleza para varrer os campos, para pilhar. E faziam uma multidão de prisioneiros para vender como escravos, na Espanha, no norte da África. E dali eles foram se aventurando ainda mais longe, né, fazendo incursões de pilhagem nos Alpes, causaram problemas aos viajantes. As terras ali ribeirinhas do sul ali no Vale do Ródano e também nos Alpes, principalmente na travessia, nos locais de travessia da França para a Itália, durante quase 100 anos. Eles tiveram aí uma fortaleza, piratas muçulmanos tiveram uma fortaleza no sul da atual França durante quase 100 anos, sem que ninguém conseguisse tirá-los dali. Eles só foram destruídos, a fortaleza de Freinet, em 972, mais de 80 anos depois deles se instalarem lá. Isso aconteceu porque eles ousaram fazer um prisioneiro ilustre demais. O abade de Cluny, São Maiolo. Isso fez com que as coisas realmente se percebesse que não tinha como conviver mais tempo com aquela ameaça ali, e o conde da Provença, o conde Guilherme da Provença, organizou um forte ataque àquela fortaleza, a destruiu, expulsou os muçulmanos dali definitivamente, mas esse caso da fortaleza de Freinet, é normalmente traduzido para o português como Freixeneto, é um exemplo do que a cristandade, o mundo cristão vivia nessa época. Então, primeira coisa, as invasões. Segundo, o aprofundamento da crise política no mundo carolinho. Por quê? Quando a gente olha para o mundo cristão ocidental naquela época, a gente vê desordem em toda parte. Agora, o problema também não era só político, era também social, era também produtivo, econômico, porque as invasões incessantes, sobretudo as normandas, acabaram com a vida social. Há relatos de aldeias de 300 famílias caírem para 5 ou 6 famílias. Cidades inteiras foram abandonadas assim, porque os normandos, eles apavoravam a todos. Os húngaros depois. Né? Os dois principais portos daquele tempo, né, que eram o porto de Dusted e o porto de Kintovik, eles foram destruídos. Deixaram de ser portos importantes. Os campos sofreram terrivelmente. A ponto de alguns deles se encontrarem, às vezes, reduzidos a desertos. O norte da França, que era um local de especial ataque viking,
os campos foram abandonados. As pilhagens nas estradas eram tão comuns que os contratos de venda ou de arrendamento previam expressamente o risco de pilhagem. Os testamentos previam as invasões. Se os pagãos não invadirem, etc, etc. Se os normandos não destruírem tal bem. Porque era um fato corriqueiro na vida. E eu falei também que os ataques, principalmente vikings, foram responsáveis por uma degradação intelectual imensa, porque os focos especiais deles eram os mosteiros, porque eles sabiam que nos mosteiros havia mais riqueza. Os relicários, os objetos sacros, enfim. Só que, além da perda material, somava-se à perda material a perda intelectual. Porque as bibliotecas, elas ardiam com os mosteiros. A gente não tem ideia do que significaram essas invasões do ponto de vista de destruição do patrimônio cultural do Ocidente. A gente não tem realmente ideia. Livros e mais livros preservados pela igreja durante séculos, copiados ali daquele jeito que vocês conhecem, desapareceram. No furor, no fogo do furor normando, né, como dizia aquela oração muito rezada no norte da França, naquela época. Furore normanorum libera-nos Domini. No furor normando, livra-nos, Senhor. Ou seja, aquela era uma... Tem outras orações, porque vejam, para a igreja ela aceitar alguma coisa na liturgia, nas récitas de orações comuns, ela não vai inserir um problema ocasional. Quando a gente vê as orações que a igreja faz, ela faz o tempo todo, ela pede a Deus coisas relacionadas a realidades perenes. Né? E o que a gente vê no final do século IX e ao longo do século X? Essas invasões serem mencionadas nas orações litúrgicas. No norte da França, né, havia essa oração. Nas ladainhas. Do furor normando, livra-nos, Senhor. Havia uma outra também. Libera-nos da feroz nação normanda que devasta nossos reinos. Na Provença, né, no sul, na costa mediterrânea do Ocidente, havia uma oração que dizia assim: Trindade eterna, liberta teu povo cristão da opressão dos pagãos, fazendo referência aos muçulmanos. Descobriu-se uma oração em Módena, na Itália, uma oração na qual se pedia a intercessão de São Geminiano, que dizia assim, dizia São Geminiano: contra as flechas dos húngaros, sê nosso protetor. Era uma sociedade que vivia em estado de alerta, de medo. E o medo, como você sabe, é um instrumento terrível de destruição. O medo, ele é capaz de converter os homens em verdadeiras bestas. Bestas selvagens ou bestas domésticas. Quando o medo é insuflado numa sociedade por uma autoridade,
O medo é um instrumento de controle, ou seja, torna os homens bestas domésticas. Agora, nesse caso, nessa época, não havia uma autoridade impondo medo, era um contexto aterrorizante que convertia os homens em bestas selvagens. Aquela época converteu os cristãos em bestas selvagens, né? Uns servos, veados covardes que fogem, e outros em lobos destruidores. Porque essa também é uma reação ao medo. Quando nós temos medo, nós temos duas opções. Ou nós fugimos, como o cervo, ou nós atacamos, como o lobo. Aquela sociedade, a sociedade do século X, é uma sociedade, né, na qual reinava a lei da selva, a lei do mais forte. O medo. Não era um medo despropositado, era um medo real, porque, de fato, o mundo estava muito ruim. Era um medo concreto, não era um medo forjado. Mas era um medo que prejudicava que as pessoas, não é que elas fossem bons cristãos, mas que elas agissem como homens. Então, com notáveis exceções, repito, nos idos de 900, reinava no Ocidente a lei da selva. A lei do mais forte. Né? Inclusive, existem atas, as atas do Sínodo de Trosly, em 909, o Sínodo Episcopal, na cidade de Trosly, que dizia o seguinte. Isso aqui são, abre aspas, para as palavras dos bispos reunidos no Sínodo em 909. As cidades estão despovoadas, os mosteiros arruinados e queimados, os campos convertidos num deserto. Tal como os homens primitivos viviam sem regra e sem temor de Deus, abandonados às paixões, assim hoje todos os homens fazem o que bem lhes parece, com desprezo das leis divinas e humanas e dos mandamentos da Igreja. Os fortes oprimem os fracos, o mundo está cheio de violência contra os pequenos, e os bens eclesiásticos são saqueados. Os homens devoram-se uns aos outros como os peixes no mar. Fecha aspas. Naturalmente, essas são palavras da autoridade eclesiástica que naquele tom muito próprio dos profetas do Antigo Testamento, que erguem a voz, para denunciar os desvios morais da época. Claro que nem tudo era assim. Tanto não é que a gente já vê, a gente falará disso depois, já uma regularidade na sucessão feudal, os feudos sendo transmitidos de pai para filho, os nobres, os reis, né, transmitindo a sua autoridade para seus descendentes de forma hereditária, ou seja, não se trata de uma sociedade anárquica. Inclusive, essa é uma questão, inclusive eu já falei disso. Aliás, só um ponto. Quando eu falo que não é uma sociedade anárquica, eu quero dizer que não se trata de uma sociedade na qual desapareceram toda e qualquer autoridade. Isso não. O que nós vemos é a autoridade sendo exercida de modo mau, de modo injusto, segundo não a justiça, mas segundo a vontade do mais forte. É nesse sentido que eu quero dizer. Nesse sentido.